Qual é mais difícil, front-end ou back-end? Vamos ver o que que ele fala aqui, se a gente concorda ou não. Vambora. Back-end é mais difícil que front-end. Ah, para, tchê. Back-end só serve pra expor o banco de dados pro front-end. Tu não fala assim do meu RESTful. E front-end só serve para fazer telinha HTML e CSS. Pronto, falei. Enfim, qual é mais difícil, back-end ou front-end? Afinal, qual é mais difícil? Qual? Comenta aqui embaixo, mesmo se for apenas para alimentar o teu ego, porque hoje tá liberado. Hoje em dia tá muito complexo. Eu acredito que o front ele tá mais difícil hoje por conta desse 1 milhão de coisas que tá surgindo. Ninguém sabe pra onde vai. Basicamente é isso. Essa aí é a minha tech pill de hoje. O Rust É, pode ser, cara, porque normalmente o back-end, ele, tipo, por exemplo, se você for ver Java é Java há muito tempo, cara. Node é Node há muito tempo. SQL é SQL há muito tempo. Os bancos são. Banco de dados é a mesma coisa há muito tempo. Então é difícil mudar alguma coisa. Então, se você é front, aí você tem que ficar sempre se atualizando, que aparece framework a cada 30 segundos, né? Então é isso. É uma linha de raciocínio. forcado aqui mandou o no pointer exception dele, né? Treta que tem a significância nula para alimentar o ego. Finja que sua área é mais difícil. Pô, isso aqui é uma delícia, cara. Com certeza você já fez faculdade, escola e tal, aí você tem amigo na série seguinte, ou no semestre seguinte, ou no período seguinte, sei lá, que tá mais pra frente, ele fala assim, nossa, a hora que você chegar em tal lugar, você vai ver quanto que é difícil e tal, pra poder meter medo, saca? O que você faz sempre é mais difícil do que o outro faz. Você sempre trabalha mais que os outros. É, isso aí é o ego do ser humano colocado à prova, com certeza. Faz parte. Mas assim, Crab, tem muita coisa que é importante e que eu quero falar nesse vídeo aqui. Uma delas é, dificilmente tu vai se tornar um VP de engenharia ou um CTO diretamente do front-end ou do mobile sem passar pelo back-end. Claro, se essa for a tua ambição, né? Eu fiz uma pesquisa no Twitter. É, até porque que você vai ter que mexer com arquitetura, cara. Aí tem que ter, não tem como, não tem como. Na qual eu não confio muito no resultado, mas como eu sempre digo aqui, assista esse vídeo aqui de uma forma, sei lá, de entretenimento, mas também para ter alguns insights, mas não, assim, nunca pegue o que eu fale aqui para tomar uma decisão de vida, uma super decisão de vida. Não delegue isso para mim, tá? Mas vamos lá, a pesquisa mostrou que 60% mais ou menos dos VP e dos CTOs que me acompanham lá no X, eles passaram Grande coisa, cara. Não faz diferença. Você não vai ser CTO nunca. Então que se dane, não importa. pelo back-end, ou melhor, eles têm um background Sabe por que que você não vai ser CTO nunca? Porque uma empresa tem um CTO, cara. Um. E não vai ser você. vindo do back Então essa pesquisa não serve pra nada. end. E eu suspeito que esse número seja maior, na verdade, tá? Porque isso se deve ao fato do teto de vidro do front-end. Eu já vou falar sobre esse teto de vidro. Embora provavelmente não importe tanto pra ti, tá? Porque tu pode ganhar aí magnaniamente a mascada gloriosa no front-end sem Que isso? necessariamente querer se tornar um CTO. Mas vamos lá, o Zeke fez uma provocação aqui. Qual paga o maior salário? A resposta dessa pergunta responde também a sua pergunta de qual que é mais difícil, front-end ou back-end. Velho, normalmente essa pergunta vem de alguém que é lixo. Vou falar a verdade, velho. Sério mesmo. Fala assim, ah, qual que ganha mais? Véi, você consegue ganhar de muito dinheiro fazendo qualquer coisa, mano. Para com essas perguntinhas básicas demais, tá ligado? Você vai pautar o negócio pelo, qual que ganha mais? Ah, back-end ou front-end? Ah, React ou não sei o quê. Ah, vai tomar banho. Vai E o trabalhar. Holy Shit Show falou que o front-end é mais difícil porque o back-end tá muito bem resolvido. E eu acho que aqui a gente tem que dar um mérito pro front-end, tá? Porque a galera tá sempre ali criando uma solução nova para um problema que já foi Difícil é ser dev, independente de qualquer coisa. resolvido. Então isso mantém as coisas mais dinâmicas. Vamos tentar uma forma mais prática aqui. Vamos comparar o roadmap de estudos dos dois, front-end e back-end, antes de falar sobre o teto de vidro do front-end. Então vamos começar aqui pelo roadmap do front-end. Esse roadmap aqui é muito... Nossa. Provavelmente já viu ele na internet, tá? Ele é bem utilizado. Lá do roadmap.sh. Então o front-end tem que entender aqui de internet, aqui DNS, domain, hosting, o que é um HTTP. Mano, uma pessoa que se preze, que trabalhe com tecnologia, tem que saber isso, independente se é front ou back-end. Você tem que saber o mínimo de um monte de coisa, cara.
Não é possível, entendeu? Então não tem a ver com front-end isso aí, tem a ver com tecnologia em maneira geral. Navegadores, como que eles funcionam. Tem que entender aqui as partes básicas ali, a semântica do HTML, validação e formulário, convenções, boas práticas, HTML, CSS, JavaScript, acessibilidade, SEO, CSS, Grid, Flexbox, sites responsivos, tudo isso, né? Então, essa parte aqui é em comum com o back-end, tirando talvez acessibilidade aqui, um back-end, um cara que trabalha com back-end, uma das coisas que ele vai precisar aprender é sobre um DNS, né? Enfim, essa parte de internet aqui e o básico, talvez de HTML, Vai, qualquer faculdade, por mais mequetrefe que seja, tem uma disciplina de redes onde tem conceito de DNS. Então todo mundo já é esperado que todo mundo saiba isso, minimamente. CSS, Se você não sabe, vai estudar. é ok, tá? Depois nós temos Git, que também vai ser compartilhado entre os dois, os básicos do Git. Web Security Knowledge, e aqui tu entra HTTPS, CORS, Content Security Policy. Na verdade, o CORS não é tu que vai atrás para aprender, né? O CORS vai te achar em algum momento, se tu é front-end. Depois nós temos Package Managers, arquitetura de CSS, pré-processador de CSS, temos Build Tools. A gente tem que selecionar um framework, que essa é a parte mais difícil do front-end. Então aqui ele listou React, Angular, Vue.js, Svelte, Solid.js, tem Next.js e por aí vai. Só no Infinito, infinito. JavaScript tem trocentos, isso que a gente nem tá colocando o front-end de outras linguagens aqui, que eu não sei porque que quem criou esse roadmap não colocou, mas enfim, tem diversos. Aí linters, Porque JavaScript é a modinha, cara. É a onda do verão, é a onda do verão. formatters, task runners, module builders, tudo isso tu tem que aprender. Então entra naquela parte de Webpack e tudo mais. Tem o CSS moderno, que seria Tailwind, ou então tu pode aprender também Styled Components, CSS Modules, Styles GSX e tudo mais. CSS Frameworks, aqui entra o Tailwind. Provavelmente vocês pularam essa parte aqui, foram direto pro framework, não tem problema também. E aí tu tem que aprender a Com testar o teu certeza. app, né? Se tu não segue o TEL. Se tu segue o TEL, provavelmente É o mal da galera de eu ia falar bootcamp, bootstrap, de bootcamp, cara. Não vê nada de teoria, vai só pra prática e depois vai se estrepar tudo, porque essa inversão ela é muito perigosa. E a hora que você ignora completamente teoria, depois pra você entender e tal, dá um trabalhão danado. tá pulando essa etapa aqui também. Tem É a geração Ih, bootcamp. A geração bootcamp. Aprender rapidinho, já criar meu sitezinho, já subir e ganhar dinheiro. que aprender de GWT, Em 2 meses. OAuth, SSO, Basic Auth, Session Auth, etc. Web Components, Shadow DOM, cara. Que momento a gente vive? Type Checkers, aí tu tem o TypeScript, ou tu não precisa. Aí tu tem o Progress Web Apps, que rest in peace. Tu tem WebSockets, tu tem Location, Notifications, Payments, Credentials e tudo mais que um Progress ou PWA, que a Apple insiste em não querer suportar tudo. Tem isso também. Tem Server-Side Rendering, né? SSR, tá bem comum. Next.js, na veia. Tem o Nux.js, eu não tinha ouvido falar desse. E aí tu tem o Static Site Generators, né? Aqui tu vai ter o Next.js, o Gatsby, o que mais aqui que é mais comum para vocês? O Astro, GraphQL, Apollo. Apollo, no caso, seria o client do GraphQL que tu vai usar, também usa para mobile. Véi, coisa demais, mano. Você não precisa de tudo isso. Nem a pau. E tu tem mobile applications que tu vai, sei lá, programar em React Native, Flutter Ionic, Native Script, ou enfim, nativo. Desktop applications, Kotlin, Electron, Tauri, Flutter, e aí bônus content também tem ali para trás. Bônus conta. Tipo, o conteúdo bônus é qualquer coisa, cara. Você tá louco, velho. Tá vendo? Esses bagulhos assim, eles são muito tendenciosos também. Tem que levar em conta isso. E esse é o front-end. Olhando o front-end, assim, não me parece... Me parece bastante coisa. Mas também vocês conseguem perceber aqui que em nenhum momento aqui a gente fala muito sobre escala, priorização de processos,
essas coisas. Tem performance best practice aqui que tu vai ter que aprender também. Mas a grande maioria das coisas que estão aqui, eu vejo que também tem no back-end. Por exemplo, GWT, tu vai consumir, mas provavelmente tu não vai gerar o token. O Auth, provavelmente tu vai consumir, mas tu não vai fazer o processo. O Auth, SSO, autenticação, tudo isso. WebSockets, tu vai consumir o WebSockets, sim. Por isso que não existe dev front-end e dev back-end. Todo mundo é full stack. Toma. Mas alguém expôs o WebSocket, né? Enfim, quase muita coisa aqui é bem dividida, né? Vamos pro back-end, então. Galera, a primeira coisa eu vou mandar meu roadmap pio. Primeiro, não se apegue a esse roadmap. Lucas, ele deu um exemplo muito no roadmap do front quando ele comparou o CORS. Porque ele falou assim, cara, se você não estudou CORS, uma voz ele te encontra. Da mesma forma eu falo de todos os itens de todos os roadmap. A galera que tá começando agora, quando bate o olho nesse roadmap, ela fica pirada. Acha que tem que saber tudo pra poder se transformar no front ou no back-end. Então, desencana. Daqui uma hora, cada assunto desse vai chegar até você. Back-end, tem que aprender internet, Verdade. como eu falei, tem que aprender Git também, tem que escolher uma linguagem, e aí tem as linguagens de back-end, tem que saber de terminal, tem que saber aqui fazer std out, std in e tudo mais, no caso do POSIX Basic, né? Tem que saber de sistema operacional no geral. Mano, sistema operacional, tipo, em geral, não é você usar o Windows, tá? Não é você usar o sistema operacional, clicar nos negocinhos, não. É saber a arquitetura do sistema operacional, o negócio mais a fundo, viu? Não é, eu sei mexer no Windows, então tá pronto. Não é isso não. Tem que saber de bases relacionais, eu acho que aqui para quem trabalha com front-end tu também precisa saber. NoSQL Database, tu também precisa saber como back-end, tá? Como front-end, tu também vai precisar saber. Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo é full stack, cara. Pô. Você não precisa, sei lá, saber sobre normalização, failures modes ou até profiling. Talvez tu não vai fazer o profiling lá de um banco de dados, mas tu precisa ter uma noção de NoSQL, tá? Por exemplo, eu como um dev que eu me considero client-side, desenvolvimento de aplicativos nativos e tal, eu preciso saber de base de dados relacional, SQLite, se tu trabalha com aplicativo iOS ou Android, e também uma base de dados não relacional, que aí tu vai usar um Firebase, tu pode usar algumas coisas que rodam em cima do MongoDB, ou até mesmo arquivos e por aí vai. No caso do back-end, tem uma coisa que eu não sei se entra aqui, que é saber usar filas, né? Eu vi Redis aqui, mas tem Redis também, queue, que tu... Fila e pilha, cara. Isso daí dificilmente você vai aprender em cursinho na internet. Isso aí é raiz de computação, cara. Então tá vendo? A hora que você faz só bootcamp e vai para o mercado, uma hora você vai ter que aprender essas paradas. E aí você vai ter que se lascar, porque esses negócios assim é conceito mais teórico da computação, né, mano? É importante pra caramba, isso é doido. Tu vai ter que saber processar filas. Na parte de Basic Terminal Commands tem muito mais coisa aqui que talvez tu como Ai, telinha preta! Ai, meu coração! É muito difícil! Ai! Ah, vai fazer outra coisa então, meu. front-end tu vai precisar fazer um SSH, tu vai precisar fazer um curl, um wget, isso tu vai precisar saber, tá ligado? Vai criar site no Wix. I/O Management tu também precisa saber como front-end, tu vai precisar escrever e ler arquivos ou qualquer coisa que envolve escrita, seja também consumindo uma API, tudo isso é I/O, né? Input e output tu vai ter na leitura de um arquivo, na base de dados, consumindo uma API, tudo isso vai rodar num I/O e muitas vezes tu tem que gerenciar threads para isso. Threads concurrency, então, no front-end também existe, tá? Tu que vem do back-end, também existe. Não, no Até porque todo mundo é full stack. JavaScript não, porque o JavaScript é single thread, né? Mas, Lucas, mas tu consegue fazer isso, tem os workers. Tem os workers. Então, que mais? Escalando uma base de dados. Tu não mete essa, que é basicamente indexar e fazer sharding, tá? Tá, tu tem data replication também, cap theorem, quais que são as três Quando alguém fala assim, é só fazer tal coisa, nunca é só fazer tal coisa, cara. É um monte de coisa. propriedades aqui. É uma cilada. No caso vai ser consistência, disponibilidade e tolerância de partição. Por quê, pessoal? Porque ou tu vai ter consistência nos dados, ou tu vai ter disponibilidade, ou tu vai ter tolerância de
partição. Então, tudo isso tem a ver com a forma que tu quer escalar a tua base de dados. Tu quer escalar a tua base de dados, por exemplo, para dados em tempo real, ou tu quer escalar a tua base de dados para ter um histórico de transações. São coisas que vão precisar de uma escala diferente. Então, tu vai ter que aprender sobre APIs, porque tu vai ter que expor tudo isso aqui pro teu front-end. Aqui vem a parte que eu falei que o front-end vai consumir, que o back-end vai gerar, né? Na parte de autenticação. Caching, tu tem que saber também. Eu diria que Então, esse negócio de consumir, cara, o que o back-end faz, véi, pra você consumir não é só tipo, clica, arrasta, joga lá e fala, pronto, tenho aqui JWT, que delícia, que alegria. Já usei a API aqui. Não, cara, você vai ter que ter conhecimento de como você faz, como é que a API funciona, como é que essas tecnologias aqui funcionam e tal. Então você vai ter que saber também. Não tem jeito, não. essa parte aqui o front-end também vai precisar saber. Tu vai precisar fazer caching client-side, saber também de CDN. Web Security Knowledge. Isso aqui é importante para todo mundo, tá? Porque, vamos lá, segurança, qual que é o ponto mais burro, desculpa, qual que é o ponto mais sensível quando a gente fala de segurança da informação? Exato, é o usuário. Então, tu como dev front-end, tu precisa saber também de Web Security. Testing, CI/CD também não é uma coisa só de back-end, tá? Nunca subestime um usuário. Front-end também tem Continuous Integration. A arquitetura também tem no front-end, Software Design and Architecture também tem. Então tudo isso aqui também tem. Elasticsearch, provavelmente não. Microservice, ok. Tudo isso aqui, ok. É difícil tu, como front-end, precisar fazer. Monolithic Applications é o futuro, né? Kafka, RabbitMQ. Então Message Brokers, tu não precisa disso. Tu vai ter Message Brokers entre serviços no front-end. Não necessariamente você precisa disso também, entendeu? Vai depender muito do projeto, né, cara? Também tu vai ter eventos. Da empresa, da forma como a empresa trabalha. Isso aí tudo é relativo. Tudo isso, sim, tu vai ter. Mas, de fato, aqui nessa parte aqui já começa a ficar bem back-end mesmo. Agora falando sobre complexidade de front e back-end. Eu comecei minha carreira como full stack, só muitos anos atrás, na época que o front-end era algo muito simples. Na época que não tinha divisão, era dev. Você era dev. Acabou. Abraço. Que a preocupação nossa é aprender CSS, HTML e JavaScript, no máximo um Bootstrap. Depois o front-end ele começou a se tornar muito complexo. Só que não foi essa complexidade que fez eu desistir do front, foi problemas operacionais, que foi praticamente, cara, eu tinha problemas de receber top-down de botãozinho. Um expor da minha liderança falando assim, cara, esse botãozinho não tá na corzinha certa. Eu comecei a falar assim, cara, eu tô recebendo demandas muito simples, de coisa muito assim, e eu falei assim, cara, acho que não é isso que eu quero pra minha vida, eu quero pegar um desafio mais complexo, eu não quero pegar um desafio tipo de saber que aquele front rodou legal no Chrome, não tá rodando legal no Safari. Outro problema, o Silveira mandou essa definição no vídeo dele do YouTube, backendização do front. O que eu enxergo hoje no front-end? Me parece que o front-end hoje não sabe pra onde vai, mandando meu back-end pio aqui, tá ligado? Concorda ou não concorda, mas é minha opinião, porque uma hora o front-end fala assim, é errado colocar SQL no código, isso é coisa de PHP. Hoje já vamos colocar SQL no código. Vamos criar um framework novo que ele é mais performático. Não vamos usar framework nenhum porque vai ter um desempenho melhor. Cara, então o front-end ele não sabe para onde vai, ele tá criando coisas complexas. E eu conversando com alguns fronts mais antigos, a galera fala que muita coisa é over-engineer. Diferente do back-end, tá muito concreto do que você tem que saber, onde você tem que ir, quais ferramentas estudar. Então, tipo, eu sinto um ambiente mais estável trabalhando com back-end do que com front por conta desses milhares de tecnologia que vem. Não tem muita frescura. Front tem muita frescura. Muita mesmo. Milhares de opiniões, de coisas que fazem. É porque você trabalha diretamente com o usuário final, cara. Aí ele vem com o feedbackzinho. Putz, não achei aqui e tal, não sei o que, a usabilidade não tá legal. Aí você fica mexendo o tempo inteiro. Back-end não, cara. Back-end o usuário quer que se dane. Ele só quer que funcione, entendeu? Faz, não faz, tá certo, tá errado. O diretor da empresa, ninguém quer saber se você tá usando a linguagem X, se seu banco de dados ele é relacional, não é. Tá nem aí, cara. Ele quer saber isso aí que o Mano Davi falou. A corzinha, se o botãozinho ele tá alinhadinho aqui com a div, a imagenzinha, sai cor, sai fumaça. É isso aí. Firulua. E o Gabriel mandou o front-end peel aqui, né? Agora, aquilo, né? Se não tiver o front, tem nada também, cara. Por isso que todo mundo é full stack. Ele falou o seguinte, impressionante que 90% da galera nem sabe o que é um front-end. Acho que tudo é CSS. Pega pra... É o Data tirou esse dado do bumbum, né?
para fazer um aplicativo com API de câmera, Maps, Deep Link, Notification, teste AB, multilinguagem, responsividade, Design System, UI, UX e a cereja do bolo. APIs merdas da galera do back-end. Eu gostei de ver também um isentão se posicionando aqui, ó. Não é uma questão de dificuldade, e sim responsabilidade. A responsabilidade do back-end é quase sempre muito maior. Front-end não persiste dados, ou não deveria, não garante segurança, não... Cara, isso aí é tudo frescura só pra galera pegar like aí no Twitter e tal. No fim das contas é o seguinte: tira um, o outro morre junto, cara. Entendeu? Simplesmente isso. Então não tem qual que é o mais difícil, qual que é o que tem uma responsabilidade maior. É tudo desenvolvimento, cara. Se você fizer um negócio back-end, tirar o front-end, você não tem usabilidade, a galera não vai usar. Imagina você chegar lá e falar assim, ó, meu sistema ele é muito bom performaticamente, blá, 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 blá. Só que ele é uma tela preta. Você vai ter que fazer no terminal, vai voltar lá a década de 70 na computação. Não existe isso, cara. Você precisa do front. E um front top sem o back-end também, sem a parada funcionar por trás, ele é inútil. Então, não depende. É tipo. Eu não sei por que começou a ter essa divisão tão grande, sabe? Ah, front e back. Aí tem o time de front contra o time de back. Mano, tira um, morre todo mundo. Então, para de encher o saco, cara. Todo mundo é dev, entendeu? não faz backup e não provisiona infraestrutura. Na maioria dos casos, não tem nem lógica de business. Vamos lá, front-end sim persiste dados, principalmente quando tu... O problema de front é que um monte de designer começou a achar que é dev. Aí estragou o front. Espera aí que a tua aplicação continue funcionando sem conexão. E como eu falei, a segurança começa da ponta mais vulnerável, que é o usuário, e no mais ali que tu falou vai depender do projeto, tá? O Alexandre trouxe um outro ponto importante da responsabilidade, que é a de escalar o serviço, tá? Então o back-end envolve a responsabilidade de fazer um serviço escalável, resiliente, muitas vezes com Pô, front não, cara. Pelo amor de Deus, mano. problemas de negócio muito complexos, fora que o back-end normalmente faz mil outras coisas além de construir serviços. Apesar de front-end ter ficado mais difícil, né? A responsabilidade nunca será igual. Mas Não é que front ou back ficou mais. Tudo ficou mais difícil, cara. Os problemas que a gente vai tendo que resolver, eles cada vez são mais complexos. Por exemplo, agora a gente está na era da inteligência artificial. Então vai ter que ter os sistemas agora sendo criados utilizando essa inteligência artificial de alguma forma. Então eles vão ficando mais complexos. Desenvolvimento vai ficando mais complexo. Porque a gente vai desenvolvendo sistemas cada vez mais complexos. É Mas isso. foi esse tweet aqui que me fez pensar em gravar esse vídeo, tá? Vamos Sobre o ver. teto de vidro aí, o teto até onde tu consegue crescer como front-end. Tem várias exceções, diz aqui o CWIX São Francisco, mas a grande maioria aí dos bootcampers, as pessoas que fizeram bootcamp e entraram na área, que hoje entraram como front-end JavaScript ou indiretamente ali React, Serverless. Essas pessoas aí estão, no caso, garantindo estar numa camada mais baixa, digamos assim, em termos de carreira no desenvolvimento de software. E essas pessoas nunca, e aqui ele colocou em bold, em caps lock, nunca vão estar no caminho para se tornar um VP ou um CTO. Esse Ninguém está. Ninguém está. fenômeno, segundo ele, é real, e se tu não, de forma aqui ativamente, né, se tu não de forma ativa sair da tua zona de conforto, Até porque, cara, por que CTO tem que ter sido ser dev? Você vai ver aí um monte de CTOs que trilharam a carreira por outra área. Velho, nível executivo é outra pega, mano. É outra pega, entendeu? E é aquilo que eu falei lá no começo. Tipo, CTO tem um indivíduo, um ser humano na empresa é CTO e não será você. Independente se você for a vida inteira front-end ou back-end, você não será CTO. tu vai se encontrar então Isso aí não faz diferença nenhuma. nesse teto invisível na tua carreira. Então, tu acha que consegue crescer muito, tu vai crescer, claro, como staff, front-end, principal, tem vários outros cargos aí que estão surgindo cada vez, distinguished, né? Vira tech lead e tal, aí vai pra área de gestão ali, papapá. Tem muita opção, mas CTO não. Cada vez a gente coloca mais um cargo maior para as pessoas continuarem ali como contribuidor do projeto. Até porque, cara, o CTO normalmente ele entra, se é que ele já não é founder da empresa,
ele já entra como, na maioria dos casos, ele já entra como acionista, tipo, ele é investidor da parada, ele entra como dono do. Então ele vai ficar muito tempo até ele sair, tipo, mano, você não vai ser CTO, esquece, isso aí não é argumento. Mas provavelmente tu não vai crescer para uma carreira de VP ou CTO estando acomodado no front-end. E ele deixa claro aqui, que é o que eu concordo, tu pode ter muito sucesso na carreira sem se tornar um VP de engenharia ou CTO. E ele aqui manda o Todo mundo. back-end pill, né? Que ele fala que front-end não é o suficiente para se tornar um líder sênior na engenharia como um todo, né? E se tu quer, no caso, na minha opinião, progredir na tua carreira para um nível de CTO e VP, vindo do front-end web ou do mobile, eu tenho que concordar que passar pelo back-end vai aumentar as tuas chances de sucesso. Isso significa que tu não pode chegar a ser um CTO vindo direto do front-end sem ter nunca trabalhado com full stack ou back-end? Não, não significa. Talvez tenha um Cara, isso também depende muito do tamanho da empresa. Se a empresa é pequena, se é uma startup iniciando e tal, o CTO ele tem um pouco mais de, ele vai ter ali um pouco mais de palavra de tomada de decisão de arquitetura, de como é que vai ser desenvolvimento ali mesmo e tal. Agora, se é uma puta empresa, se o negócio é muito grande, cara, ele vai ter um time gigante embaixo dele que vai ser especialista em um monte de coisa. Então ele vai ser, no fim das contas, ele é um executivo, tipo, é um diretor, ele não precisa ser técnico necessariamente, saca? Então dá pra, se ele forma um time gigante, muito bom, ele consegue ser um excelente CTO sem ter necessariamente ter tido uma carreira muito boa de desenvolvimento. Aqui foge muito, sabe? Carreira executiva ou de liderança e tal, cargo de gestão, é outra parada, velho, entendeu? Não, nem coloca isso na sua cabeça que, tipo, é igual eu falei, é um CTO tem, entendeu? Na empresa, e não será você. Mais uma vez eu vou falar isso. cenário que tu consiga ir de front-end para CTO. Talvez tu crie um projeto, tu venda alguma empresa, tu seja adquirido. Tem várias outras exceções que podem acontecer que um dev front-end se tornou CTO sem nunca ter passado a entender nada daquilo que a gente leu ali no roadmap de back-end. Pode acontecer. Isso significa que tu deve começar pelo back-end? Não. Isso significa que o back-end é mais difícil? Não. É isso aí, cara. Resumindo o papo todo aqui desse vídeo, então não tem mais difícil. Front-end ou back-end é a mesma coisa. Difícil é desenvolvimento. Desenvolvimento é difícil. Segundo aprendizado. Segundo ponto. Todo mundo é full stack. Para com essa frescura. E terceiro, você não será um CTO nunca.